Olá, turminha do 5º ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa segunda aula da 4ª etapa, tá, gente? A nossa aula é de redação e o nosso conteúdo abordado é o texto de divulgação científica. Bom, gente, a atividade ela estará disponível na agenda eletrônica, então vocês acessem a agenda eletrônica, copiem a atividade no caderno, posteriormente faz a correção. Bom, gente, então vamos lá começar o nosso gênero texto de divulgação científica. Esse gênero, gente, ele está presente, tá? No livro 4 de vocês. Mas aqui na nossa aula de redação a gente vai aprofundar mais, conhecer um pouco mais sobre esse gênero. Vamos começar pela definição, ou seja, o que é um texto de divulgação científica? Bom, é um tipo de texto expositivo e argumentativo mais elaborado. Ou seja, o gênero de divulgação científica ele vai se enquadrar dentro da tipologia expositiva e argumentativa. Ou seja, é um texto que ele vai expor um determinado assunto e ele vai também argumentar, ou seja, trazer argumentos sobre esse assunto. Eles são produzidos mediante pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre determinado tema. Então, você tem um tema, você vai fazer uma pesquisa sobre esse tema, vai aprofundar, né? Vai trazer mais teorias, vai trazer algumas investigações e vai falar um pouco do resultado dessas investigações desse tema. Geralmente ele vai ser escrito por pesquisadores e especialistas no assunto abordado. Então, assim, como ele é um texto que vai trazer um tema um texto mais elaborado, então geralmente quem vai falar sobre esse assunto é um pesquisador ou um especialista sobre o tema. Bom, gente, qual é o objetivo de um texto de divulgação científica? Para que ele serve, né? Primeira coisa, gente, é popularizar a ciência. Ou seja, difundir o conhecimento científico, transmitindo, assim, diversas informações de valor indiscutível. Então, assim, eles querem, gente, popularizar a ciência. Ou seja, fazer com que mais pessoas conheçam, tenham conhecimento científico sobre determinados temas. Com isso, eles vão o quê? Transmitir informações preciosas, né? Para fazer com que a população entenda um pouco mais sobre esse conhecimento científico, sobre assuntos relacionados à ciência. Hoje a gente vai falar um pouco sobre as características do texto de divulgação científica. Bom, gente, primeira característica, ele é um texto expositivo, ele vai expor um determinado assunto, no caso, um assunto relacionado à ciência, né? A linguagem utilizada, a gente chama de linguagem formal, tá? Esse texto, ele nunca vai trazer uma linguagem formal, ele vai trazer aquela linguagem mais formal, né? Uma linguagem padrão, tá? Que vai seguir as normas gramaticais. Presença de termos técnicos típicos da linguagem científica. Então, assim, gente, esse texto, além de ele ter uma linguagem formal, ele vai trazer termos técnicos, ou seja, aquela linguagem mais científica, uma linguagem mais técnica. Então, por exemplo, se ele for falar sobre o coronavírus, ele vai trazer o quê? Os termos técnicos que estão relacionados ao coronavírus. O nome do vírus, né, o nome da doença, do agente causador. Então, ele vai trazer esses termos técnicos. Ele é um texto claro e objetivo. Então, assim, apesar de ter esses termos técnicos, que a gente geralmente não conhece, de ter essa linguagem formal, que é uma linguagem, né, bem trabalhada, ele vai ser um texto claro. A pessoa que lê vai conseguir entender, né, sobre o que está sendo comentado. E ele vai ser um texto objetivo, ele só vai trazer o que realmente é relevante para aquele assunto. Ele é impessoal, ou seja, ele é produzido em terceira pessoa. Então, assim, ele não vai falar eu estava, sempre é o quê? Terceira pessoa, impessoal, ele ou ela. Então, ele não vai, o autor, por exemplo, se posicionar, tá bom? Ele não vai se posicionar e nem participar desse texto. Os verbos, gente, são predominantemente no presente do indicativo. Como ele vai trazer geralmente um assunto atual, os verbos que vão ser utilizados vão ser o quê? No presente do modo indicativo, né? Utiliza como recursos comparações, dados estatísticos e relações de causa e efeito. Então, assim, esses três recursos, eles são extremamente utilizados no texto de divulgação científica. Primeiro é o de comparação. Você vai comparar, né, aquele assunto, por exemplo, se eu for falar sobre o coronavírus, eu posso compará-lo com outro vírus, com o vírus H1N1. Eles utilizaram muito essa comparação, né? Para poder as pessoas entenderem melhor. Vai utilizar também dados estatísticos, ou seja, quais são os dados relacionados à morte, quantas pessoas já foram contaminadas. Então, ele vai trazer esses dados estatísticos também.
E vai trazer essa relação de causa e efeito, né? Ou seja, o que está causando e qual é o efeito disso sobre a população. Próxima característica é a imparcialidade do autor. Lembra que eu falei que ele é impessoal? Pois é, ele também não vai poder o quê? Misturar a opinião pessoal dele com o resultado da pesquisa. Ou seja, ele poderia muito bem achar que o H1N1 é um vírus pior do que o coronavírus, mas ele não pode dizer isso porque as pesquisas dele, digamos que mostraram que o coronavírus é um vírus mais agressivo do que o H1N1, por exemplo. Então ele não vai poder dar a opinião dele, ele vai ter que simplesmente expor os resultados da pesquisa. Ele vai expor teorias e conceitos próprios da área científica que se refere. Gente, apesar dele trazer esses termos técnicos, a gente tem que levar em consideração que muitas pessoas não conhecem. Então, ele vai trazer os conceitos, ou seja, as definições, ele vai trazer algumas teorias para poder ajudar as pessoas a entender melhor o tema que está sendo debatido. Não possui uma estrutura rígida, vai depender do tema, vai depender do autor, vai depender do público, né? E do suporte onde será divulgado. Por exemplo, se eu vou divulgar em um site, se eu vou divulgar em uma revista, isso tudo vai depender. Então, ele não tem uma estrutura rígida, ou seja, todos os textos de divulgação científica serão desse jeito. Não, ele não tem essa estrutura rígida. Mas isso vai depender do autor, do público e onde ele vai ser divulgado. Bom, suporte, né? Ou seja, onde que esses textos eles são divulgados? Bom, eles são divulgados, gente, em diversas mídias. Você pode encontrar em jornais de grande alcance, você pode encontrar em revistas científicas, pode encontrar em sites, pode encontrar alguns textos de divulgação científica no próprio livro de vocês, né? Alguns textos de divulgação, eles vêm nesses livros também didáticos, para que os alunos vão conhecendo sobre determinados temas. Eu lembro que no do 4º ano, ele trouxe falando sobre o chulé. Era um texto de divulgação científica, então ele vai também ser divulgado em alguns livros didáticos. As revistas, existem algumas revistas, pessoal, que são extremamente voltadas só para isso, certo? Só para a área científica. A Super Interessante é uma delas, a Ciência Hoje também e a Galileu também são revistas que trazem bastante textos de divulgação científica, porque são revistas que abordam o tema ciências como principal tema. Leitores. Bom, quem são os leitores, né, desse tipo de texto? A gente pode dizer também, gente, que são pessoas que geralmente possuem o hábito de ler jornal e revista. A gente pode perceber que eles são divulgados em jornais, né, jornais grandes, né, e também em revistas. Então, as pessoas que irão ler esses textos geralmente são pessoas que têm o hábito de ler um jornal ou de ler uma revista. O grau de conhecimento ele vai variar bastante, certo? O público que lê esse tipo de texto é um público heterogêneo, ou seja, um público diversificado, né? E pode incluir desde crianças até adultos com formação universitária. Então, pode ser uma criança lendo uma revista, como pode ser uma pessoa que tem formação universitária. E aqui, gente, eu coloquei 3 capas de algumas revistas, né? Da Super Interessante, que fala sobre a origem da vida, é um tema, né, relacionado a ciências dentro e fora da Terra. A Ciência Hoje, que é uma revista, gente, que tem uma revista só de criança também. Ela tem a Ciência Hoje de adultos e tem a Ciência Hoje só para crianças. E aqui tá falando sobre um pequeno diário da Amazônia, isso é super interessante. E a Galileu, que trouxe máquinas que pensam, né? Também falando sobre a questão da inteligência artificial. Bom, a estrutura. Apesar dele ser um texto que não possui uma estrutura fixa, né? Que vai depender de onde ele vai ser divulgado, do autor e do público, mas ele tem alguns elementos que são comuns, né, constarem nesses textos. Primeira coisa, gente, ele é um texto escrito em prosa, tá? Ou seja, parágrafos, né? Tem um título e os parágrafos. Ele vai ter um título, que o título tem que ser de fácil entendimento, tá? Por mais que o texto traga essa linguagem técnica, essa linguagem científica, o título tem que ser de fácil entendimento. E ele vai se dividir em 3 partes. A primeira é a introdução, que vai apresentar o tema ou a ideia principal. A segunda, o desenvolvimento, que vai desenvolver o assunto e vai trazer o quê? Argumentos, vai trazer os dados, né, subsidiados por fontes científicas. E a conclusão, que vai apresentar os resultados e vai finalizar o assunto que foi debatido. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e entendido a nossa aula. Caso haja alguma dúvida,
Anota essa dúvida, participa das nossas videoconferências e tira todas essas dúvidas, tá bom? Então, um grande abraço a todos, continue acompanhando as nossas postagens na agenda eletrônica e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!